A graça e a paz, meus irmãos, estão todos bem? No devocional de hoje falaremos sobre tentações. A tentação é algo que todos passam, porém Deus nos promete que nunca seremos tentados mais do que aguentamos. As tentações são diferentes para cada um. Um tem uma fraqueza para o dinheiro, outros terão uma fraqueza para a luxúria e outros para outras coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 nos diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Na primeira parte desse versículo, Paulo nos diz: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Aqui nós podemos ver claramente que todas as tentações pelas quais passamos, outros homens, ou seja, outras pessoas também já passaram. Então, nós não devemos pensar que somos os únicos passando por essa ou aquela tribulação. Outra coisa que nos diz é que esses homens que passaram por essas tentações, eles sofreram, porém eles suportaram e passaram por todas em Cristo Jesus. A segunda parte desse versículo diz: E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Aqui podemos ver e perceber que não existem tentações maiores do que aquelas que nós podemos suportar. Muitas vezes, em meio às tentações, pensamos que não podemos suportar determinada tentação, que aquilo é algo insuportável, que é algo que não tem como. Porém, sabemos aqui, por esse versículo, que Deus não permite tentação maior do que possamos suportar. Ou seja, não tem desculpa para quem diz que não conseguiu suportar. Aquele velho ditado de a carne é fraca, porque Deus não permite tentação maior do que você pode suportar. Na terceira parte diz: Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Outra promessa que Deus nos faz é que para cada tentação tem uma porta de saída. Ou seja, sempre teremos um escape, um lugar para sair e não cair em tentação. Pela graça e pelo poder de Deus nós podemos resistir, pois só Deus nos dá uma saída para que não pequemos contra Ele ou pequemos contra o nosso próximo. A tentação, que se traduz do grego, tem um significado de prova. A tentação não é algo que é feito para nos fazer cair. Deus não quer que nós caiamos em tentações, mas o intuito da tentação é nos provar, de modo que passando por elas, suportando-as e vencendo-as, nós sairemos bem mais fortes na fé. Então, se você está passando diariamente por tentações, saiba que outras pessoas já passaram pelas mesmas tentações. Saiba também que se não fosse capaz de suportar, você não estaria passando, pois Deus não iria permitir que essa tentação lhe afligisse. E em último lugar, lembre-se sempre que existe uma porta de saída para não cair em tentação. Oremos para que Deus nos dê sabedoria para passar pelas tentações, para que Deus nos mostre as saídas para cada tentação, pois temos a certeza que outras pessoas passaram, outras pessoas suportaram e outras pessoas venceram, e nós também podemos em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho querido, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, vimos hoje, ó Pai, nesta mensagem, que as tentações não são maiores do que aquelas que podemos suportar. Vimos também que outras pessoas, outros homens passaram, suportaram e venceram em Ti, ó Pai. Vimos também que Tu sempre nos dá uma porta de escape, uma saída para sair dessas tentações e nos livrar, ó Pai, para que possamos sair mais fortes na fé. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, Deus, para ver essas saídas e sabedoria, Deus, para suportar as tentações, para que não pequemos contra Ti e não pequemos contra o nosso próximo, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém.